Nossa aula de língua portuguesa hoje é na página 72. Lá vem as letras. S inicial, SS e S pós-vogal. Então, as atividades que nós faremos aqui hoje terá relação com a letra S e o emprego delas, tá bom? Número 1. Releia o trecho. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos: é sapo com medo d'água. Número 2. O que há em comum entre as palavras destacadas? A palavra acima, vemos, e mais gosta. O que há em comum entre essas palavras? Lembrando que nós estamos falando sobre a letra S, tá? Número 3. Releia o texto. O sapo com medo d'água e transcreva as palavras escritas com SS. Então, nesse texto, o sapo com medo d'água, vocês irão lá olhar e escrever as palavras que são escritas com 2 S's. Número 4. Leia as palavras do quadro e separe-as de acordo com a grafia. Então, aí tem várias palavrinhas, né? E vocês irão colocá-las de acordo com a grafia. Palavras que têm S inicial, palavras que estão escritas com 2 S's e palavra que tem o S pós-vogal, né? Depois de uma vogal. Só colocar separadinho aí nessas 3 colunas, tá? Na próxima página, na 73, veja como separamos as sílabas das palavras escritas com S pós-vogais. Então, aí nós temos algumas palavras que vocês terão que separar as sílabas. E todas essas palavras têm a letrinha S depois de uma vogal. Tá? Então, vamos separar aí nos quadradinhos ao lado cada palavrinha, lembrando que todas têm a letrinha S pós-vogais. Leia a quadrinha e observe as expressões destacadas. O sapo com medo d'água, n'água gritou: eu sou o bicho d'água, bem feliz estou. Então, nessa quadrinha aí, tem um sinal destacado, né? Que estão aí em vermelho. Ele é chamado de apóstrofo, tá? Esse sinalzinho que está aí, ele é chamado de apóstrofo. Ele junta os 2 sons num só. Olha aí o exemplo. Medo de água. Com o sinal apóstrofo, nós iremos falar medo d'água. Na água gritou. Com o sinal apóstrofo, nós iremos falar nágua gritou. Copo d'água. Nágua eu me afogo. Tá bom? Então, vamos lembrar que esse sinalzinho aí chama apóstrofo. Ficamos por aqui hoje na aula de língua portuguesa. Nossa aula de língua portuguesa hoje é na página 72. Lá vem as letras. S inicial, SS e S pós-vogal. Então, as atividades que nós faremos aqui hoje terá relação com a letra S e o emprego delas, tá bom? Número 1. Releia o trecho. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos: é sapo com medo d'água. Número 2. O que há em comum entre as palavras destacadas? A palavra acima, vemos, e mais gosta. O que há em comum entre essas palavras? Lembrando que nós estamos falando sobre a letra S, tá? Número 3. Releia o texto. O sapo com medo d'água e transcreva as palavras escritas com SS. Então, nesse texto, o sapo com medo d'água, vocês irão lá olhar e escrever as palavras que são escritas com 2 S's.
Número 4. Leia as palavras do quadro e separe-as de acordo com a grafia. Então, aí tem várias palavrinhas, né? E vocês irão colocá-las de acordo com a grafia. Palavras que têm S inicial, palavras que estão escritas com 2 S's e palavra que tem o S pós-vogal, né? Depois de uma vogal. Só colocar separadinho aí nessas 3 colunas, tá? Na próxima página, na 73, veja como separamos as sílabas das palavras escritas com S pós-vogais. Então, aí nós temos algumas palavras que vocês terão que separar as sílabas. E todas essas palavras têm a letrinha S depois de uma vogal. Tá? Então, vamos separar aí nos quadradinhos ao lado cada palavrinha, lembrando que todas têm a letrinha S pós-vogais. Leia a quadrinha e observe as expressões destacadas. O sapo com medo d'água, n'água gritou. Eu sou o bicho d'água, bem feliz estou. Então, nessa quadrinha aí, tem um sinal destacado, né? Que estão aí em vermelho. Ele é chamado de apóstrofo, tá? Esse sinalzinho que está aí, ele é chamado de apóstrofo. Ele junta os 2 sons num só. Olha aí o exemplo. Medo de água. Com o sinal apóstrofo, nós iremos falar medo d'água. Na água gritou. Com o sinal apóstrofo, nós iremos falar nágua gritou. Copo d'água. Nágua eu me afogo. Tá bom? Então, vamos lembrar que esse sinalzinho aí chama apóstrofo. Ficamos por aqui hoje na aula de língua portuguesa.